Olá, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor e agora, diferentes funções da lei de Deus, tá? Nós vimos aqui a entrega do decálogo, a lei de Deus, e agora diferentes funções da lei de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e pelo maná e o pão de cada dia, amém? Vamos junto nessa? Então vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado e pela tua misericórdia e bondade. Graças te damos por mais um estudo das tuas santas palavras. Abençoa meus irmãos e as minhas irmãs onde estiver. Nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu e o maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Queridos, nós vamos fazer um estudo sobre negar a si mesmo, negar ao mundo, tá? E isso aí é um estudo que nos ajuda muito na compreensão da palavra de Deus, tá? Então, você negar ao mundo, né? Você automaticamente você se aproxima de Deus. Não é que você parando de comer carne, né, te dá salvação, né? Não é nada disso, tá? Então, não é o fato de você ir na igreja com a Bíblia na mão, eu estar falando de Deus aqui com a Bíblia, que te dá salvação. Mas você obedecendo tudo que Deus fala, as leis dele, os estatutos, você seguindo o padrão de Deus, você se aproxima de Deus. Tá bom? Deus não deixou a carne, mas também a carne não é proibida você comer. Desde que não coma com gordura e com sangue, como a Bíblia fala, tá? Porque a carne, quando foi dada, foi numa emergência, ali na época de Noé. Foi uma emergência. Quando o povo de Israel pediu carne, ali não foi uma emergência. Deus estava provindo o pão e a água, meu irmão. Tá? Então, tinha o maná ali e a água abundante. Mas o povo queria carne. Então Deus proferiu carne. E lá no livro de Levítico, Deus escolhe carnes puras e carnes impuras. O que você deveria comer. Então, se ajuntando a isso, não é proibido você comer carne. Mas foi isso que Deus fez logo no começo? Não. Deus não colocou a carne ali no cardápio de Adão e Eva. Nós temos que deixar os animais em paz. Se é para ter, se é para comer, que coma do jeito que Deus falou. Os animais puros. Tá? Então, se você não comer, melhor ainda. Muito melhor ainda. Te leva a uma aproximação maior, elevado a Deus. Lembra quando Jacó, né, que é Jacó, falou, né, que tinha uma escada que subia e descia anjos? A escada nós sabemos que é Jesus, é a escada que leva a nós ao Pai. E que os anjos passavam pela escada, tinham que passar pela escada, que é Jesus, o Filho de Deus Pai. Tá? Então, isso, para você chegar nessa escada, você precisa estar limpo, purificadíssimo. Tá bom? Negar ao mundo, meu irmão, não é fácil. Mas você tem luz abundante dentro da Bíblia que te ensina como fazer isso. Tá? Te ensina como você fazer isso. Amém? Isso aqui é um spoiler por fora do estudo, tá bom? Porque eu estudo hoje diferentes funções da lei de Deus. Esse é o estudo de hoje, tá?
Vamos falar sobre isso. Se você colocar a lei na função errada, vamos colocar assim, no lugar errado, vai dar tudo errado também. Tá? Deus deu a lei não como salvador, tá? Meio de salvação, não como salvador ou meio de salvação a lei, tá? Ou para perdoar, para nos perdoar. A lei não é para isso, tá? Deus deu a lei para um propósito específico. Ela mostra onde você está errando, tá? Serve como um espelho. O espelho mostra o seu rosto sujo, mas não te limpa. A mesma coisa é a lei. Mostra, mas não te limpa. É você que toma a decisão. Tá? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Está escrito assim, ó. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, o mandamento justo e bom. Meu irmão, por que a lei é santa? Porque Deus é santo. Né? Isso já é um primeiro passo, tá? Por que a lei é santa, justa e boa? Deus é justo. Deus é bom. Ela é um reflexo, a lei de Deus, do caráter de Deus, tá? Do que ele é, santo, justo e bom, eternamente, tá? Tem mais ainda, Deus é eterno, por isso a sua lei é eterna também, tá? A lei é vista de maneira bastante positiva na Bíblia. Nós podemos ver aí no livro de Mateus, né? Já estamos aqui mesmo? Vai em Mateus, vai. Vamos ver aqui Mateus. Nós podemos ver Mateus aqui. Mateus 5, né? Vamos ver Mateus 5. Mateus 5, versículo 17 e 18, está escrito assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei. Isso é Jesus dizendo. Os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? E ele fala, porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Até que o céu, ele fala, e a terra passe, nenhum jota, né? Nem um tio, né? Omitirá a lei de Deus. Veja que João 14, 15, né? Ele fala, se me amardes, guardarei meus mandamentos. Né? Até os escritores bíblicos, né? Escrivão, poemas, que fala sobre a lei, poemas, muitos poemas falam sobre a lei. Salmo 119, né? Que é o maior capítulo aí da Bíblia, né? O Salmo 119, todo ele, né? É um cântico à lei de Deus. Eles cantaram sobre a lei de Deus. Salmo 119. E meditaram também na lei de Deus, né? De dia e de noite. Porque não basta só fazer uma vez. Tem que ser diariamente, de dia e de noite. Tá? Está aí no capítulo dos Salmos, aí também, capítulo 1, versículo 2. Né? Antes tem o seu prazer na lei de Deus, do Senhor. Antes temos que ter o prazer na lei de Deus, nosso Senhor. Aqueles que rejeitam a lei, meus irmãos e minhas irmãs, está rejeitando Deus como Pai. Porque foi Ele que deu a lei. Quem rejeita a lei
está rejeitando o Pai. A lei de Deus nos ajuda a ficar longe do mal, porque ela nos concede sabedoria e entendimento, saúde e prosperidade. A lei de Deus é como uma cerca de proteção, tá? Que cria um grande espaço livre para a vida. Um grande espaço livre para a vida eterna. A lei de Deus nos protege contra o pecado. É um muro de separação entre você e o mundo, a lei de Deus. Essa que é a verdade. Mostrando que você é propriedade de Deus. Aleluia. É por isso mesmo, não podemos nos misturar com o mundo e os padrões do mundo. É por isso mesmo que nós não podemos se misturar com o mundo e os padrões dele. Queridos, criação órfã, né? Ou crianças órfãs, podemos dizer, né? Crianças órfãs que vivem sem pai e sem mãe, não existe lei. Para as crianças órfãs que vivem sem pai e sem mãe, não existe lei para elas, não tem. Mas filhos e filhas que estão dentro de um lar onde o pai e a mãe possuem lei para a sua casa, eles têm o acesso da permanência, né? Vamos dizer assim, de que pertence a uma família. Eles vão entender que pertence a uma família, né? Há um pai e uma mãe que está ali, porque naquela casa tem lei, tá? Por isso existe a lei e a regra. Cada pessoa tem sua lei dentro de sua casa. O que pode fazer e o que não pode, né? Por isso, Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que Josué falou isso daí. Ele seguia a lei. O padrão da casa dele era a lei de Deus. Nós não somos órfãos. Essa que é a verdade, tá? Nós pertencemos a Deus e é por isso que ele nos deu sua santa lei. Tá vendo? Ele nos deu a sua santa lei e nos santifica. A lei é como, vamos dizer, uma placa de sinalização que aponta para Jesus Cristo. Viu? Porque Jesus perdoa nossos pecados, tá? Não é a lei que faz isso, é Jesus, tá? Mas a lei nos aponta para Jesus. Você está vendo como que é as coisas? A lei nos aponta para Jesus, né? Que perdoa nossos pecados e nos transforma a sua vida. A lei é um guardião que nos conduz a Cristo Jesus, tá? Exatamente como fala em Gálatas 3:24. Quando você vai lá em Gálatas 3:24, fala exatamente isso daí. Ó. Gálatas 3:24, olha o que fala aqui. Ó. Acho que eu marquei errado, viu, irmãos? Tá? Gálatas 3:24, não, tá certo. Gálatas 3:24, tá escrito assim, ó. Vamos ver aqui, Gálatas 3:24. Tá escrito assim, ó. De maneira que a lei nos serviu de ai para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados pela fé. Tá vendo? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados pela fé, por fé.
né? Você veja que está dizendo aqui, né? De maneira que a lei não serviu de aio, né? Aio em grego é pedagogo. Aio em grego significa pedagogo, né? Quer dizer condutor. Pedagogo quer dizer condutor, para nos conduzir, né? Conduzirá a Cristo. Vai conduzir aonde? A Cristo, né? Que pela fé fossemos justificados, viu? A lei de Deus é como um espelho, que nem eu falei, que mostra a sujeira do teu rosto. Mas não te limpa, queridos. Tá? Não te limpa. Não é a lei que limpa você, tá? A função da lei é limpar o nosso caráter. É mostrar a nossa sujeira, a função da lei. Porque quando mostra a nossa sujeira, limpa o nosso caráter. A lei de Deus é o caráter de Deus. E Ele quer que nós sejamos assim. Tá? Você pode ver aí no livro de Tiago também, capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 23 até o 25, fala assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, né, e praticante, não só operoso, mas praticante, né, esse será bem-aventurado no que realiza. Você está vendo? Aqui, Tiago fala, seja praticante, tá? Da palavra, não só ouvintes, que nem vocês estão me ouvindo. Tem que ser praticante, tá? Meu querido, aqui está qual é a função, né? E a importância da lei de Deus, viu? Nesse capítulo aí. Meu querido, aqui está a função e qual é a importância da lei de Deus. Tá? E tem mais, hein? Então, se é assim, meu querido irmão e minha querida irmã, se você anular a lei de Deus, então não existirá mais pecado. Não é assim? Funciona? Se você anular a lei de Deus, então não existe pecado. Concorda? Anulou a lei de Deus, não tem pecado. Tá? Se não existe mais pecado, ninguém precisa de Salvador. Tá bom? Vamos deixar de ser hipócrita, então. Né? E nas igrejas atrás de Salvador. Se você não cumprir a lei, é porque não tem pecado. E se não tem pecado, para que Salvador? Meu irmão, a lei de Deus continua dizendo que pecado é a transgressão da lei. Livro de 1 João 3, 4. Tá? Uma vez que todos nós somos pecadores, tá? E transgredimos a lei, precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Tá? É por isso que a lei nos conduz a quem? A Cristo. Porque nos convence dos nossos pecados. Romanos 7, 7, né? Eu não teria conhecido, fala lá, eu não teria conhecido o pecado, né? Se a lei não dissesse, não adulterarás. E nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. Não é a lei, mas é
a lei que nos leva a Jesus Cristo. A lei não salva, mas ela te leva a Jesus Cristo, ao Salvador. Nós não queremos viver no pecado. Nós que fomos salvos por Jesus Cristo e perdoados, nós queremos viver na obediência, né? E justiça do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, o Espírito Santo que nos gera um espírito, né? É o Espírito Santo que faz isso, né? E um coração novo, onde a lei de Deus é amada por nós. O Filho de Deus de verdade ama a lei. Nós somos filhos e filhas de Deus, tá? Amamos o Pai Celestial e a sua lei, que é o Santo de Israel, nosso Deus. Bendito seja a lei de Deus na nossa vida. Com a lei já é ruim, imagina sem a lei. Com a lei já está difícil. Diferentes funções da lei de Deus. Esse foi o estudo. Amanhã, a lei como promessa de Deus para nós. A lei como promessa de Deus para nós. Amanhã. Tá bom? Que gostoso é estudar a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, né, meu irmão? Que bom é você entender a palavra de Deus, né? Deus nos mostra, nós temos conteúdos, né, abundante, né, diferente do povo de Israel naquela época, né? Hoje nós somos privilegiados, né, para ter um conceito do que Deus quer que nós façamos para ter a salvação, para ser purificado, para ser santo, assim como Ele é. Entendeu? Quem nega a lei, meu irmão, está negando a Deus, que criou a lei, escreveu ela com os dedos dele e deixou para nós. A lei nunca foi abolida, nós lemos aí. Jesus Cristo veio para cumprir e levar à perfeição. Jesus guardou os mandamentos de Deus. João 15, 10. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Tá? E quem é que ensina isso para nós? A Bíblia. Através do quê? Do Espírito Santo em você. Peça que o Espírito Santo te ajude. Pode ter certeza que ele te ajudará a levar os pés de Cristo. E Cristo é a escada que nos leva ao Pai. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você e tome conta de mim também e de nós todos que procuramos fazer, né, o que agrada ao nosso Deus. Vamos junto? Amanhã nós estamos juntos. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Tá certo? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein?